Bom, pessoal, estamos aqui conversando com a nossa amiga Mariana Bernardes Silva, eu não tenho data, e ela é nossa coordenadora pedagógica. Ela auxilia também a gente nessa construção dos materiais, nessa construção da parte teórica que a gente precisa para organizar as oficinas, organizar os summits, né, os summits nas escolas. Isso é tudo importante porque existe uma metodologia, né? Ela é formada em pedagogia pela UFA, ela tem especialização em que mesmo, amigo? O seu é psicologia? Da educação e do desenvolvimento. Psicologia da educação e desenvolvimento. Então, é integrado também na minha área, né? Eu sou especialista em inovação e metodologias ativas, e é interessante a gente entender não só a educação, as formas que esses conceitos são passados, que isso sintetiza a pedagogia, né? Mas a cultura, sim, as crenças, né? Isso vai ser sintetizado através da pedagogia, mas também é o trabalho que a gente faz da educação popular de não só reconhecer essas realidades dessas pessoas, porque é muito interessante. Então a gente, né, faz até um trabalho de campo, um trabalho de pesquisa, de mapeamento primeiro, para a gente saber de quem são essas turmas, né? A gente teve uma maior parte de mulheres, uma grande parte de LGBTQIA+, né, negros também, uma grande parte de negros, e a gente teve uma dificuldade que foi sim a integralização do curso por essas pessoas, né? Algumas pessoas, a gente teve 116 inscritos e só 42 pessoas finalizaram o curso. Então, novas formas da gente pensar a metodologia, por isso que é importante a gente pensar sobre educação. Então, eu vou pedir para a Mari apresentar um pouco, falar um pouco da atuação dela, dessa parte da área que ela trabalha com a educação infantil também, que é bem interessante, que é ramificada também nessas nossas ações, mesmo a gente trabalhando com grupos de jovens, de adolescentes, né, de adultos, mas também a gente tem as mesmas epistemologias e ontologias da educação infantil também. Mari, a gente estava falando sobre essa parte cultural e como ela se envolve também com a educação, e é muito interessante a sua experiência, não só na área infantil, mas também nessa área de projetos. Eu queria que você falasse um pouco. Então, hoje eu trabalho com educação infantil e a educação, para mim, é o processo de construção de conhecimento. Eu acho que tem tudo a ver com a cultura, porque a cultura é a transmissão, é um tipo de construção de conhecimento também que é passado de geração para geração. E hoje, os trabalhos que eu faço dentro da escola que eu atuo está muito ligado à cultura, uma questão de não deixar se perder uma cultura que tem se perdido há muito tempo. Por exemplo, a questão dos trabalhos manuais. Hoje a gente vive num mundo que os pais estão trabalhando, estão ocupados. Você não vê mais passar esse costume, essa cultura de fazer trabalhos manuais, por exemplo. A gente faz várias coisas junto com as crianças, um tricô, um crochê, porque é uma coisa que está se perdendo mesmo, que a gente não quer deixar perder essa cultura, quer continuar mantendo. Um outro exemplo é a questão do proporcionar o contato com a natureza para as crianças. Porque as crianças hoje estão sendo criadas dentro de apartamentos ou dentro de casas sem uma área verde. Dentro da escola, que você proporciona esse contato com o meio ambiente, vai moldar esse ser humano do futuro e a relação que ele vai ter com a natureza, né? Porque se você não tem um contato com a natureza, qual vai ser a sua relação no futuro com o meio ambiente? Então, eu acho que isso é muito importante. E é interessante que nem a Mari estava falando para nós, essa parte da educação ambiental e essa parte ambiental, eu vejo, né, em alguns editais, eles não consideram a parte ambiental também dentro da cultural. Mas quando a gente vai ver o que é o universo da cultura, é esse transdisciplinar e multidisciplinar. Então, é interessante. E, Mari, qual que é a resposta dos pais sobre essas ações? Tem uma resposta positiva? Como que é? Sim, com certeza, porque eles conseguem enxergar a importância disso, né? E é isso que você falou, Alisson. Hoje em dia a gente não pensa o meio ambiente, a relação com o meio ambiente enquanto cultura. E é um tipo de cultura, sim, porque é a construção cultural do ser humano que vai se moldar no futuro. E da relação que ele vai ter com o meio ambiente, que é tão importante para o nosso planeta. E é cultural você respeitar a natureza. E os pais têm muita consciência de quanto isso é importante. Eu imagino que o retorno deve ser muito bom. É bem positivo. Porque você ter esse vínculo, e o vínculo da prática
é o que a gente estava conversando com a Kátia Flávia antes, né? É interessante a gente ter também nessa visão de agente cultural, a gente ter a visão da prática junto com a teoria, não é? E aí a teoria vai se sintetizar na área pedagógica, né? Na pedagogia. E pode Não, eu ia complementar. falar, a questão que você estava conversando com a Kátia Flávia também, que ela é uma pessoa que é do meio musical, não trabalha hoje com música, e o quanto é importante a gente estar passando isso também para as crianças, eles terem oportunidade de aprender um instrumento musical, terem esse contato com a música, que na maioria das escolas não está sendo fomentado, né? Que é muito importante. Com certeza. A gente tem, né, não só na PNAB, como a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, elas também incentivaram bastante fanfarras, projetos musicais, né? E interessante porque todos esses projetos culturais eles têm que ter uma contrapartida, né? E essa contrapartida geralmente ela é feita na escola, ela é feita uma contrapartida social, entre aspas, desses projetos, porque a gente recebe o recurso para depois executar essa ação, né? E então, Mari, eu queria agradecer a sua participação aqui, falando um pouco com a gente, também no projeto, do mesmo jeito que eu estava falando com a Kátia Flávia, eu acho que a gente pode ampliar a nossa atuação e a intenção das nossas ações é essa ampliação, a gente conseguir atuar não só pelos projetos que a gente está conseguindo captar, né, e seguir, mas também como essas visões que a gente tem, a visão de educação, uma visão de educação diferente, uma visão de educação inclusiva, né, que nem eu estava conversando com a Kátia Flávia, uma educação diversa, e isso é muito importante. Eu agradeço a sua presença, Mari. Obrigada, Alisson. Eu agradeço pela oportunidade de fazer parte desse projeto tão importante, tão maravilhoso. Amém.